Olá, pessoal. Meu nome é Pedro de Perdigolana. Eu sou diretor de projetos da Internet Society Capítulo Brasileiro, Capítulo Brasil. De formação, eu venho da área jurídica, sou advogado na área de inovação, atuo na indústria, mas também tenho uma linha acadêmica, fiz o meu mestrado em Coimbra, estou fazendo doutorado agora aqui na UFPR, sempre na área de propriedade intelectual. E atuo na governança da internet também por meio de algumas outras organizações. Faço parte do comitê executivo da NCUC e da ICANN. Pelo primeiro Instituto da Possibilidade de Direito Eleitoral, eu atuo na pauta de propriedade intelectual e governança da internet. Ali também junto da Coalizão de Direitos na Rede. Enfim, tenho uma quantidade de chapéus para poder abarcar todas as áreas que eu me interesso, mas as principais áreas de interesse sempre foram propriedade intelectual e regulação da internet, mais especificamente a fragmentação da internet, desde que eu entrei na governança ali pelo programa do Youth Ambassadors da ISOC em 2017, não, 2018. Eu estava abordando esse tema da fragmentação e sempre com um escopo muito ligado, né, com essa ideia de soberania digital que mais recentemente voltou aos holofotes, ela vem e volta em ondas, né? E o que eu queria falar com vocês hoje é justamente sobre essa perspectiva de soberania digital no viés da regulação e como que isso funciona, né, nas relações internacionais, como que isso aparece, como isso pode ser legítimo em algumas situações, mas também é muito perigoso em outras, né, com uma ideia geral, uma ideia não muito pensada, muito planejada, invocar a soberania digital sem muitas preocupações, vamos colocar assim. Então, como você já deve ter visto no primeiro módulo, a soberania digital é um conceito bem aberto, bastante marcado, né, por uma batalha de narrativas que tentam imprimir uma conotação negativa ou positiva, dependendo do contexto que o conceito é inserido. E também já devem ter visto que essa noção tradicional está intrinsecamente ligada a esse advento dos Estados modernos, Estados-nações, intrinsecamente não, mas muito ligado, porque ganhou muita força, né, com os Estados-nações, e que pode ser traduzida principalmente nessa ideia de uma autoridade suprema, particularmente quando a gente está falando da criação e aplicação das leis. Por isso, algo bem próximo do que nós da área de direito conhecemos como essa ideia de jurisdição. Porém, esse conceito, até por ele ser muito ligado com a noção dos Estados-nações, ele vem necessariamente com uma limitação importante, que essa autoridade suprema deve existir dentro de um determinado território. Ou seja, tem essa outra faceta do conceito que é negativo, no sentido de ser exclusiva da soberania de outros estados e ter um reconhecimento mútuo, e ao mesmo tempo, né, ter esse reconhecimento mútuo entre os diferentes estados sobre a soberania de cada respectivo território, o que é, inclusive, uma estratégia, né, de garantir o próprio poder e evitar conflitos com outros estados. E nesse ponto, o que a gente falou até agora, já salta aos olhos o primeiro problema que temos quando a gente aplica essa noção à internet ou ao ambiente digital, que afinal é uma tecnologia muito marcada, né, por sua transnacionalidade e pela larga descentralização, pelo menos no que se refere ao seu funcionamento técnico, aos seus aspectos mais essenciais. E um poder soberano, supremo, né, sobre a infraestrutura física da internet em um determinado território até faria sentido. Mas a gente pode falar o mesmo do ciberespaço em si, porque a gente até consegue identificar algumas fronteiras, limitações da internet, por exemplo, da própria noção de fosso digital, né, do digital divide entre populações, países mais ricos, mais pobres, mas elas não são necessariamente, comumente, não são nada alinhados com fronteiras nacionais. E aí autores como o Milton Miller são bastante radicais ao afirmar que o conceito de soberania digital é ou equivocado ou mal intencionado e é capaz de desvirtuar a internet como a gente conhece ela hoje e promover fragmentações. Mas vale lembrar, como primeiro aspecto, a gente ir um pouquinho mais a fundo, que a noção de soberania não é tradicionalmente tão absoluta, é tão forte, né, é tão rígida fora do espaço digital, como podia parecer. Então, a gente observa há séculos movimentos de regulamentação do ambiente comercial de forma transnacional e não raramente mesmo extraestatal, fora, né, dos poderes estatais. E, para além disso, a gente vê um movimento ali que isso cresceu bastante no século XX, o direito internacional, especialmente no seu viés público, fortalecer e colocar limitações ao poder supremo do Estado, mesmo dentro do seu próprio território.
A gente tem grandes exemplos de tratados de direitos humanos, ou, mais na minha área, né, de propriedade intelectual, que são bem famosos nisso. E isso atinge alguns pontos mais notáveis, mais altos, como o exemplo do princípio da supremacia do direito comunitário europeu, existindo uma disputa na doutrina favorável, né, os que têm o entendimento da supremacia do direito comunitário, de que esse corpo jurídico está acima, inclusive, das constituições nacionais dos países membros. E também aparece em outros exemplos, como o pluralismo constitucional, com reconhecimento de soberanias reais, relativas, aparentes, mas reconhecimento, de qualquer forma, de grupos internos ao Estado. A gente vê isso no Estado plurinacional da Bolívia, ali pela Constituição deles, mas também em algumas outras situações em que você tem essas forças internas ao Estado que são bastante fortes, bastante merecedoras de um reconhecimento, ainda que limitado, ainda que relativo, de certo nível de soberania. Alguns autores vão falar, né, que isso não existe, ou soberania você tem, ou você não tem, se não ter de uma forma absoluta não é soberania, mas isso é um outro aspecto de discussão. E aí, ao lado de todos esses pontos, a gente tem a própria ideia, né, do famoso do Carl Schmitt, de que soberania é mais marcada não por esse poder regulatório, né, mas pelo poder de aplicar exceções à regra, né, quem consegue fugir dessas definições da regra, que também é algo importante quando a gente está falando dessa ideia de soberania no ambiente digital, de se existe uma soberania nacional, cada país tem a possibilidade de regular tudo dentro do seu próprio território, inclusive aspectos digitais, vamos colocar assim. Quem realmente detém a soberania nesse espaço, ele consegue fugir dessa regra de que outros países têm esses poderes de regulatório, poderes de regular dentro do seu próprio território e colocar, né, suas próprias visões dentro dos territórios alheios. Então, isso daqui a gente vai perceber um pouco mais adiante, mas essas noções mais tradicionais de soberania são bem relevantes, né, para o que a gente quer, para onde a gente quer chegar quando está falando de regulação. Essa problemática que Java aparecia antes de soberania como conceito rígido, ela fica, claro, muito mais difícil no ambiente digital. O primeiro, por causa do caráter transnacional e único da rede, né, que a gente já comentava, baseado em protocolos, identificadores comuns, além de uma arquitetura aberta, com blocos reutilizáveis. Vocês já devem ter algum conhecimento sobre isso. Só que isso não significa que essa essa rede global, ela não pode sofrer algumas adaptações para cada país. A gente não está no mesmo cenário dos ciberlibertários da década de 80, 90, né? Já tem muitas demonstrações práticas e teóricas de que a internet pode sim ser regulada, e isso pode sim ser feito a nível nacional. Isso especialmente relevante a gente lembrar, né, das tecnologias de geolocalização permitem que aplicações de serviços globais possam funcionar de maneira muito diferente, dependendo da região ou do país em que elas estão sendo acessadas. E, embora isso possa ser contornado com outras ferramentas tecnológicas, como o VPN, o efeito dessa adaptação territorial para a maior parte da população é algo que nem tem muito o que discutir, né? Quase como é um fato que, aplicando essa tecnologia de geolocalização, a maior parte das pessoas vão ser afetadas por ela. E por isso é bom deixar claro que, quando a gente fala de soberania digital, muito dificilmente alguém vai estar se referindo à ideia de uma soberania da internet como algo independente do mundo externo, uma forma como pretendia, talvez o caso mais famoso, né, do Ação da Independência do Superespaço, do John Perry Barlow, mas o escopo das discussões de soberania digital, quando elas acontecem, é o outro. Então, a problemática aparece tradicionalmente na separação entre essa soberania de júri, né, mais formal, e de facto material, porém sempre uma entidade que provavelmente detém o poder é quem de fato o exerce sobre determinado território ou população. Essa noção meio hobbesiana de que a força, que nem sempre precisa ser física ou direta, se sobrepõe ao direito. E nesse ponto aparece o que eu considero mais relevante na nossa discussão aqui, que é como esse debate de soberania digital reflete diretamente as disputas das relações internacionais. Então, alguns casos mais explícitos, né, mais conhecidos de soberania digital, como o Great Firewall, a grande muralha de fogo da China, que foi sendo implementada em diferentes camadas da internet, com destaque na camada da infraestrutura, junto ao próprio desenvolvimento da internet no país. Então, ali tem uma consideração muito forte da segurança nacional, e não é à toa, né, que a gente vê na China muito, quando a gente está falando de soberania digital, muito conceito, a ideia de cibersoberania,
que está muito ligada à ideia de cibersegurança e da autonomia nacional perante poderes estrangeiros. E outro exemplo mais explícito, também bastante conhecido, bastante discutido, é o do Ronet russo, que, embora não chegue a exercer um controle tão minucioso, especialmente a nível de conteúdo, né, quando a gente está falando do Ronet em si, como a gente observa na China, esse nível de controle, esse nível de capacidade de ver o que entra, o que sai, o que pode ser acessado pelas pessoas do seu interior, ele tem essa capacidade de desligar a rede local russa do resto do mundo, se necessário. E, ao lado disso, né, você tem um poder muito intenso exercido pelo órgão público Roskomnadzor, não sei pronunciar direito, né, Roskomnadzor, que foi criado em 2008 muito com a ideia de proteção de dados pessoais, mas ganhou, a partir de 2015, poder de controle muito mais ampliado. Então, ele tem essa coisa a um nível mais estrutural de possibilidade de desligar a rede, e ao mesmo tempo você tem um órgão que exerce um controle estatal muito forte, considerado por muitos, né, como autoritário, da expressão, da liberdade de informação, liberdade de expressão dentro do país. Então, você tem diferentes partes do Estado, diferentes modos de controle atuando sobre essa regulação da internet no nível mais extensivo, sobre esses argumentos de soberania. E aí a gente tem outros argumentos de soberania um pouco mais sutis, e talvez por isso até um pouco mais bem aceitos internacionalmente, especialmente quando a gente está falando da perspectiva do Ocidente, né? Então, o principal caso, que vocês também devem conhecer, é o do forte movimento dos últimos anos da União Europeia, com essas diversas menções a documentos públicos mencionando expressamente a soberania digital europeia, sobre o argumento de proteção dos direitos fundamentais do mercado interno, que começou, né, a gente viu isso, começou não, mas a gente viu isso ficar mais notável ali na área da proteção de dados, e ele se expandiu mais recentemente para uma linha de regulação das plataformas multinacionais para a proteção da população europeia, que abarca também uma parte dessa da proteção de dados, mas também muito para aspectos econômicos, voltados, por exemplo, para o ambiente concorrencial, para a proteção da indústria regional. Apesar de, nos documentos, você ver declaradamente, né, uma posição contrária ao protecionismo, falando que a Europa é um campeão do livre fluxo de informações, da livre comércio, etc. Mas, na prática, as grandes empresas multinacionais de tecnologia não são europeias, quase todas não são europeias, e tem a Europa como mercado consumidor importante, então a Europa está tentando se proteger e proteger as indústrias que são europeias. A gente vê isso muito marcadamente na discussão do, da cobrança das taxas locais, né, dessas locais de uso da infraestrutura da rede, das empresas de tecnologia, esqueci o termo correto, o termo específico agora, mas que é uma forma de garantir que a indústria, que as empresas europeias tenham não sejam também tão secundarizadas, não fiquem tão pequenos perto das empresas majoritariamente estrangeiras nessa área do digital. E aí, esse exemplo europeu é de onde deve partir o nosso principal questionamento. Declaradamente, a razão desse movimento é não ser apenas um espectador nessa disputa pela hegemonia digital entre Estados Unidos e China, que a gente vê principalmente hoje em dia, né, nessa questão da inteligência artificial, mas em vários outros aspectos dos desenvolvimentos tecnológicos. E o problema que eu vejo aqui, que eu comentei rapidamente antes, é como esse movimento da União Europeia, a noção de soberania digital passou a ser discutida mais a sério como uma posição válida, e quando eram países em desenvolvimento, países mais pobres, menos influentes, ou países não ocidentais debatendo esse mesmo ponto, ainda que sob perspectivas muito diferentes da Rússia e da chinesa, com visões menos de controle, menos do que pode ser considerado autoritário, isso era visto com muita desconfiança, justamente pelo risco, né? A internet única, global, riscos de fragmentação, riscos de controlar uma tecnologia que não pode ser controlada, remetendo de novo aquelas posições de cyber-libertários da década de 80, da década de 90. E, claro, a gente não pode ignorar esse risco de fragmentação. Ele é real, ele é muito sério, é cada vez mais provável, inclusive diante da tendência global que observamos de países elaborando regulações novas de forma apressada, sobre uma noção de se proteger das empresas multinacionais, ou garantir a sua soberania, garantir sua segurança nacional, etc., etc. Mas a gente não pode ter isso
com um pressuposto, com um truísmo, né, toda vez que a gente vê surgir algo sobre regulação sobre a internet em um país que não é marcado por um alto nível de desenvolvimento ou não está no centro da governança da internet internacional, por exemplo. A GDPR, RGPD, legislação de proteção de dados geral da União Europeia, sofreu algumas resistências, mas foi muito bem aceita, né? Porque a União Europeia é um modelo de regulação para o mundo. A gente não pode ter essa visão só quando é a União Europeia fazendo uma lei desse tipo, os Estados Unidos fazendo uma lei desse tipo. Tem também pensar e admitir, né, que boas legislações podem surgir de países que são menos influentes nessa governança global, governança da internet global, menos desenvolvidos tecnologicamente, apesar desse conceito não ser tão correto, né, tão, vamos dizer, politicamente, economicamente correto hoje em dia, mas, enfim, reconhecer essas possibilidades de boas regulações virem de outros países que não aqueles países de sempre, países centrais nessa relação de forças da internet pelo mundo, no espaço da internet pelo mundo. E a gente tem um grande exemplo, claro, no Marco Civil da Internet do Brasil. É uma legislação pioneira em vários pontos, é uma referência global absoluta que teve um processo legislativo muito elogiável, ainda que passível de algumas críticas, um ponto ou outro, mas majoritariamente muito positivo. Os exemplos da Lei Geral de Proteção de Dados também tendem a ter efeitos positivos, serem bem acatados e realmente serem bons casos, né, de estudo dessas regulações da internet. E a gente precisa lembrar que, quando a gente fala do Marco Civil, ele teve como um dos seus principais empurrões justamente a revelação pelo Snowden da espionagem norte-americana, em casos como o do programa PRISM, né, que dava acesso às bases de dados da Microsoft, Apple, as então conhecidas como Facebook e Google, né, agora parte de grupos empresariais com outros nomes, que mostra que há sim motivos muito bem fundamentados para que esses países levantem noções de soberania por diversas razões, né? Questão de segurança nacional, de proteção dos seus cidadãos, quer que seja, evitar, né, esse controle, essa influência, essa exploração de entidades externas, ou mesmo entidades nacionais que atuem nessa área, mas, enfim, uma ideia de proteção. E esses motivos residem naquilo que eu comentei ser esse aspecto mais relevante da discussão. Essas disputas nas relações internacionais. As principais vezes que a gente vê motivos vários surgirem são ligados com essas disputas de relações internacionais. Porque se a gente for ver um pouco mais a fundo, a governança da internet ela é descentralizada, mas é descentralizada até certo ponto. Por isso que eu falei ali em cima relativamente, eu sempre coloco um pouquinho de matização nisso, porque a gente vê muito claramente que alguns países, alguns grupos, algumas comunidades têm indiscutivelmente uma influência muito maior sobre os sumos da internet do que os outros. Eles têm, de fato, apesar de não ter formalmente, né, têm factualmente um controle mais perceptível sobre a internet. Isso se dá, claro, de forma mais direta ou mais indireta, a exemplo, quando a gente fala de questões jurisdicionais, que vão aparecendo recorrentemente aqui nessa nossa explicação, mas a exemplo do que o poder que os Estados Unidos podem exercer sobre organismos centrais na governança da internet, que tem a sede no território norte-americano. E exemplos não faltam, né? Como a facilidade de manter algumas relações, às vezes relações até promíscuas, né, com grandes empresas de tecnologias, exemplo do que o Snowden revelou, mas também casos mais diretos desse exercício de um poder jurisdicional, como a carta enviada pelo Attorney General, mais ou menos seria de procurador-geral, né, advogado-geral, não é bem a mesma coisa, mas ali da Califórnia, para a ICANN, na disputa que ocorreu sobre a venda do PIR, né, que era responsável pelo .org, e a venda do .org, para ser mais específico, que teve um momento de inflexão, um momento de virada muito forte nessa carta que foi enviada por uma entidade, uma autoridade pública dos Estados Unidos, e era responsável ali pelo estado onde a ICANN tem sua sede. Então, esse tipo de coisa acontece, é um fato. Assim, você tem maior possibilidade de interferência, ainda que seja positiva, né? Mas de influência de alguns países do que outros países têm por questões que vão muito além, né, da própria governança da internet. E essa influência, de alguns casos mais explícitos, mas também se dá de diversas outras formas, como a força geral
né, para todos os aspectos, várias temáticas, não só governança da internet. Alguns desses países têm em organismos multilaterais, como a própria ONU, ou e isso é muito importante, a nacionalidade, a formação, o contexto das pessoas que compõem majoritariamente organizações centrais da governança da internet, como o próprio IETF, a Internet Engineering Task Force, que tem, né, demonstra essa concentração de grupos, de nacionalidades de uma forma muito visível. Tem uma diversidade grande, né, um organismo preocupado com isso, mas a gente, né, percebe que existe essa consideração, e naturalmente essas pessoas têm um contexto, têm uma formação específica, e vão levar isso para as decisões que elas vão tomar em relação ao que vai ser um padrão técnico, por exemplo, da internet. E aí a gente entra no que é talvez um ponto mais bacana de discutirmos, né, que o multissetorialismo da governança da internet é um conceito bem reconfortante, bem interessante, né, a gente perceber como as pessoas podem atuar de forma mais direta, a sociedade civil, como pode dar uma ideia de um controle, uma regulação, uma regulamentação, né, só a nível governamental, só a nível de poder público. Então tem esse lado positivo de participação mais ativa, de trazer diferentes vozes e tudo, mas ele também tem um lado bem inquietante. Então essa falta de uma autoridade central, que é para nós extremamente salutar, também dificulta, né, essa cobrança relativa ao que está acontecendo, relativa à gestão daquela tecnologia, daquele serviço, daquele bem, ou aí dificulta também, né, a responsabilização das figuras que tomaram essas decisões. E aí, a gente tem que lembrar que o multissetorialismo, isso está demonstrado em diversas pesquisas ou ensaios, opiniões de várias pessoas fazendo essa crítica, demonstrando como muitos organismos são formalmente multissetoriais, mas não são materialmente multissetoriais, porque o multissetorialismo não é uma panaceia. Ele precisa ser bem planejado e bem implementado para ser, né, uma boa solução, senão ele pode só se tornar um instrumento de manutenção do status quo, permitindo, por exemplo, que a governança seja feita estritamente, né, por agentes privados que detenham esses poderes por meio do controle que eles têm da arquitetura da rede, como já apontava Lawrence Lessig em sua obra Coda. Lawrence Lessig é uma pessoa altamente, um doutrinadouro importante, altamente refratário à ideia de controle governamental absoluto, até pela experiência que ele tem nessa área de propriedade intelectual, né, onde a sociedade civil, as pessoas, os acadêmicos têm um receio e um desgosto muito grande com como as legislações foram desenvolvidas de forma muito rígida, de forma um pouco flexível, às vezes sufocando a criatividade a nível nacional, a nível internacional. Mas ele também mostra que você evitar, você negar totalmente esse controle governamental, se não for feito de uma forma cuidadosa, pode levar simplesmente para o mesmo tipo de autoritarismo, mas feito por atores privados. Então esse é um risco que existe bem notável. E aí, governos ou comunidades específicas, exemplo dos Maori da Nova Zelândia, percebem, claro, esse tipo de influência que vem de corporações que vem de outros países e que é comumente acompanhado de algum nível de controle, algum nível de exploração. E aí que surgem noções como aquelas também ligada à ideia de soberania digital, como a de soberania tecnológica, que é essa das facetas mais visíveis quando a gente vê essa noção de soberania tecnológica, é o desenvolvimento de tecnologias nacionais, tecnologias locais, que diminuam a dependência das tecnologias estrangeiras, e diminuam a possibilidade de exploração, em alguns casos, né, das tecnologias estrangeiras. E, de novo, essa preocupação é válida, ela é importante. Há países e regiões inteiras, como no caso da América Latina, que apesar de ter uma representatividade passiva elevada nessa economia digital, ou seja, eles são públicos consumidores grandes, né, e fornecedores de dados bem importantes, às vezes também trabalhadores em alguns tipos de serviços característicos da economia digital, da gig economy, trabalhadores vamos dizer, baixo nível, entre aspas, né, de baixa remuneração, baixo reconhecimento, também que atuam muito nesse tipo de emprego, mas que têm uma participação ativa muito reduzida, tanto nessa linha de desenvolvimento tecnológico, quanto em atuação de plataformas digitais, ou seja, a parte de consumo, a representatividade passiva é elevada, e a participação ativa, a representação como um agente importante, um agente que tem possibilidade de decisões de caminhamento, ela é muito baixa.
E aí essa relação desigual, não raramente existente sobre essas formas de exploração que eu estava comentando, é também chamado por alguns autores de colonialismo digital. Esse conceito tem algum nível de controvérsia, o que exatamente é um conceito aberto, né? E assume também diferentes sentidos a depender do que esteja mencionando, mas a ideia é essa, né? Existia um colonialismo no passado, e esse colonialismo que ocorreu em regiões como a África, como a América Latina, como parte das regiões da Ásia, né? Ele acontece de novo sob novos formatos nesse cenário digital. E aí um exemplo que eu sempre gosto de colocar desse colonialismo, porque, de novo, é a minha área, e que que é um exemplo bom dessas discussões de jurisdição em sentidos mais estritos, é como regras de direitos autorais dos Estados Unidos acabaram sendo sutilmente impostas por meio dessas plataformas digitais multinacionais em diferentes países pelo mundo. Então, além de questões de acessibilidade mais básica, como a disponibilidade de páginas importantes sobre o funcionamento dessas plataformas nas linguagens dos países em que elas estão atuando, você vê também coisas mais chamativas, né? Como redes sociais, falando do Fair Use, um instituto que não existe no nosso país, como forma de defesa dos seus sistemas de notificação sobre violações de direitos autorais, que também são baseados nas regras norte-americanas. Então, tem todo um sistema de como funciona uma determinada plataforma de acordo com a lei, né? Ela fala que ela tinha de acordo com a lei, mas com a lei de outro país, atuando num país terceiro, aplicando essas regras, sistema moldado com base na legislação dos Estados Unidos. E fazendo uma remissão direta à legislação desse país. Então, ela atua no Brasil, tem a página ali, tem uma série, no próprio país, no Brasil, tem uma página de português brasileiro falando sobre esses casos, e nessa página de português brasileiro, da empresa brasileira, faz referência à legislação dos Estados Unidos. E aí, quando isso é levado para o poder, quando as disputas relativas a esses pontos são levadas ao poder judiciário, tudo, essas empresas assumem táticas ativas de obstrução processual, descumprem liminares, apresentam peças longas genéricas com pouca relação ao caso concreto, enfim, você vê essa relação de desrespeito, né, com os aspectos jurisdicionais nacionais. Então, você tem, de um lado, essa preocupação válida, legítima, mas a forma como essa preocupação de países e diferentes comunidades é trazida para regulação, traduzida, né, em regulações específicas, é o que frequentemente traz problemas. Então, esses argumentos válidos eles podem, frequentemente são utilizados para promover medidas autoritárias centralizadoras, com riscos elevados de fragmentação da internet, e talvez algo que seja até mais comum é que existe essa preocupação, mas na hora de traduzir essa legislação, você não tem corpos legislativos, ou do Poder Executivo, ou do Poder Judiciário de países, com conhecimento técnico suficiente para fazer isso de uma maneira eficiente. Então, a gente vê isso, né? Pessoas que atuam com incidência, com advocacy, diariamente nas discussões do próprio Congresso brasileiro. Você tem alguns deputados com um conhecimento bem elevado, com bastante preocupação com isso, mas outros que assumem pautas importantes, são relatores, são deputados, senadores que estão em posições centrais no processo de elaboração de leis, como no caso até das leis de inteligência artificial, tem muito pouco conhecimento específico dessa área e muita pouca abertura, né, para ouvir, talvez seja um problema muito maior. E aí, isso se agrava porque é um processo que, além dos conhecimentos técnicos essenciais, como eu gosto sempre de citar também as propriedades críticas da internet, como disposta ali pela Internet Society, além desse conhecimento técnico, é necessário um diálogo entre os diferentes atores afetados, um diálogo profundo, um diálogo contínuo, né, e que deve transbordar as fronteiras, com uma preocupação ativa, né, em não afetar a rede negativamente, especialmente quando há efeitos transfronteiriços. E isso é uma perspectiva de elaboração de políticas públicas bem comum. Né? Então, mais próximo disso, ainda assim, sobre formatos diferentes, era o que a gente observa como algumas pessoas que tinham experiência em organismos internacionais. E por isso que espaços como os fóruns de governança da internet cumprem um papel extremamente importante para essa finalidade, no nível nacional, claro, mas também a nível regional e a nível internacional. Que essa promoção do contato entre as pessoas que lidam ou estudam com as questões digitais diariamente e os elaboradores ou aplicadores de políticas públicas. Então, como evitar que essa preocupação legítima se transforme em um problema para a internet?
como aliviar essa pressão que gera essa preocupação em prol de um aumento de medidas regulatórias da internet, da mídia digital, por país-nação em todo o mundo. Assim, como que a gente evita, né, esse aumento dessas medidas regulatórias. E o caminho, apesar de ser até meio uma atitude de dizer, é buscar um melhor equilíbrio e, claro, muito mais transparências nas relações internacionais ligadas ao ambiente digital. Dá para dar vários exemplos aqui, mas eu vou ser bem sucinto, porque é uma ideia básica, mas é uma ideia que é importante colocar, que é esses países, mais vários atores que têm uma capacidade de influência maior, precisam renunciar um pouco dessa sua capacidade de influência. E não é algo fácil, é algo que eu acho muito pouco provável, né, que venha acontecer, mas é algo que realmente ajudaria a aliviar essa pressão existente. Então, países mais influentes, eles precisam ativamente renunciar, pelo menos um pouco, né, desse seu poder de influência, ou buscar uma inclusão mais ativa das opiniões de diferentes países ou regiões nas suas políticas públicas relativas ao digital, quando tem esse viés transfronteiriço. Então, o exemplo da GDPR na União Europeia. Buscar, né, já que tem esse efeito transfronteiriço tão forte, buscar o que outros países e outras regiões acham disso, tem algumas contribuições ao aprimoramento do texto, claro, que pela própria ideia de soberania isso é altamente improvável, repito, mas é uma maneira de tentar fazer com que esse sentimento de inclusão aumente e diminua, né, se esmoreça um pouco essa tensão que existe em busca de uma proteção contra países estrangeiros com muita influência no espaço digital ou, especialmente naquilo que mais aparece, diminua essa noção de proteção contra empresas multinacionais de origem estrangeira. E aí, nesse sentido, essas empresas multinacionais, elas precisam levar a sério o desenvolvimento local e regional, criando projetos, integrando a economia local, buscando ativamente não criar conflitos com os diferentes poderes dos países em que atuam. É muito importante isso acontecer para evitar que essa tendência regulatória ganhe força, não só nos agentes estatais, nos agentes públicos, deputados, senadores, chefes de poder executivo, juízes, etc., mas na própria população, que vê esse tipo de coisa acontecendo e sente, né, você tem essa noção de pertencimento nacional forte, você sente que isso é um desrespeito ao seu próprio país, um desrespeito a você, ainda que de forma indireta. E ao lado disso, talvez algo que seria um pouco mais fácil de acontecer, as organizações centrais na governança da internet, muitas vezes órgãos de natureza técnica, elas precisam urgentemente levar os aspectos de diversidade, incluindo o aspecto regional de diversidade, mais a sério e promover ativamente essa diversidade. Então, tem algo visivelmente errado quando organizações compostas, como é de grande diversidade de pessoas de todo o mundo, nos níveis mais baixos, no nível de participação mais simples, não demonstra diversidade quase nenhuma nos níveis mais altos. Por exemplo, uma concentração brutal de poucas nacionalidades, além, né, de vários outros critérios de diversidade que a gente observa que não são minimamente respeitados nessas organizações, que são organizações que, na prática, permitem que a internet seja o que ela é hoje e que são, possivelmente, um dos atores mais influentes nos rumos que a internet vai ser no futuro. E tudo isso precisa ser feito, quando eu falo principalmente quando eu falo dos países que precisam fazer, isso precisa ser feito de uma forma não voltada apenas para governos ou soluções multilaterais. Se a gente quer garantir essa legitimidade, os benefícios de uma economia em rede da internet de fato, né, o interesse de todos, inclusive do setor privado, inclusive da sociedade civil, né, que tem um menor poder de barganha para participar desses processos decisórios, precisa estar refletido nesses processos regulatórios. Precisa refletir, né, os interesses dos atores como um todo, e não a priorização, e é importante incluir esses outros atores, que não acaba sendo priorizado, necessariamente, alguns interesses que são prioritários, né, para os estados, como os aspectos de segurança nacional. E aí essas outras partes que são muito importantes para aliviar a tensão acabam ficando em segundo plano e se perde uma oportunidade de fazer alterações de forma harmonizada a nível internacional, pelo menos a nível regional, porque se elegeu como pautas prioritárias aquilo que só um dos grupos da sociedade considera como realmente prioritário. E isso, claro, não, tudo que eu falei agora no final não são medidas fáceis de se atingir, repito mais uma vez, tenho dúvidas se são realmente factíveis, mas parece que
se a gente for pensar numa solução a longo prazo, é preciso buscar esse equilíbrio nas relações internacionais, nas relações também entre os atores a nível interno, para evitar esses empurrões de regulação, esses movimentos de regulação, né, sobre esse argumento de soberania digital, porque, de novo, soberania digital tem uma legitimidade grande para ser levantada como argumento, mas só porque ela tem legitimidade não significa que ela vai ser traduzida, que ela vai levar a regulações boas, e especialmente a regulações, e o risco, né, que existe é que essas regulações levem a fragmentações da internet com uma tecnologia global, com uma tecnologia única, trazendo um ambiente que é prejudicial para todos, inclusive para esses atores nacionais, inclusive para os atores governamentais, que estão advogando pela soberania digital para a proteção própria enquanto governo e para a proteção dos seus cidadãos. Então, se não existir essa harmonização que envolve uma renúncia de poderes daqueles que têm maiores capacidades de influência na internet, como ela existe hoje, na forma como as relações internacionais estão estruturadas hoje, a tendência é que essa fragmentação vá ocorrer no caminho de levando, né, um prejuízo para todos os envolvidos. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. Falei um pouquinho mais de tempo do que eu gostaria de falar, mas espero que possa ter sido útil para todos. Agradeço a atenção.